Bom dia, a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Hoje é 16 de março de 2021. Santo, santo, santo é o Senhor. E o nosso estudo de hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, do verso 15 ao 22. E a palavra de Deus nos diz assim, dessa forma, dessa maneira. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Isso aqui é Dalila com Sansão, né? Querendo que Sansão revelasse a ela o segredo da sua força. E ela é mansa, hein? Olha o que ela fala. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E olha, Sansão, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Quer dizer, Sansão se angustiou, aquele negócio todo tempo no ouvido dele, todo tempo perguntando, todo tempo não sei o quê. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Nazireu é uma pessoa que faz alguns votos particulares a Deus. Ele não pode beber, nada que for derivado da uva. Ele tem que se abster dessas coisas para cumprir o voto. E não podia cortar cabelo também. Era um dos votos. Não cortar cabelo, não beber vinho, nem nenhum derivado da uva, e se abster. Está entendendo? Desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou a chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele morrendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão era um dos juízes da época, né? Mas devido à desobediência dele, devido a ele não andar conforme Jesus queria que ele andasse, o próprio Deus, né? Queria que ele andasse, as consequências vieram. As consequências vieram da falta de obediência. Mais uma vez, a obediência. Né? Ele não podia nem estar se envolvendo com mulher que não fosse judia, né? Israelita. Mas ele estava se envolvendo com uma estrangeira aí, né? Com a Dalila. E tudo isso foi um acúmulo de coisa que foi acontecendo. Né? Lá no capítulo 6 de Números, do 1 ao 21, vai falar detalhadamente o voto do Nazireu. Se alguém depois quiser procurar lá. Então a desobediência tem consequência. Não é? Para Deus, para nós, para todo mundo. Todo mundo sofre com a consequência da desobediência. Você vê que Adão pecou, e a desobediência para Deus é tão sério, tão sério, tão sério, que ele expulsou Adão do paraíso. E Adão e Eva. E a consequência daquele primeiro pecado está até os dias de hoje. Né? Com essas doenças, com tudo. Entrou o pecado no mundo. E só vai sair o pecado do mundo através de Cristo. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. E aí nós cremos que quando nós morremos, ou quando Jesus voltar para levar a sua igreja, nós iremos para um lugar que Ele está preparando para nós, do qual nós não somos dignos. O que Deus tem para nós é maravilhoso, é
é o sobrenatural de Deus. É maravilhoso, nós não merecemos. Mas Jesus Cristo, quando morreu nas cruzes, fez-nos merecedor de tamanha bênção, né? E o estudozinho do manancial diz assim, ó: aliança com Deus. Ensinamos para as crianças que a força de Sansão estava nos seus cabelos, pelo que lemos na palavra. Parece que essa informação é no mínimo superficial. Perceba que Sansão tinha uma aliança com Deus. Ele era nazireu. Esse termo vem de uma palavra hebraica que significa separar, consagrar. O cabelo de Sansão não podia ser cortado, pois era um sinal de sua consagração, a qual foi determinada desde o anúncio do seu nascimento. Está lá em Juízes 13:5. A força de Sansão estava, portanto, na manutenção da aliança que tinha com Deus, um compromisso de ser uma pessoa separada para o Senhor e não nos seus cabelos especificamente. O fato, algumas derrotas vêm sobre os filhos de Deus por permissão dele, para provar sua fé. Mas o que Sansão viveu declara a nós que não há como burlar o que já foi aliançado com Deus e que essas alianças são diretamente dependentes da resposta que damos ao compromisso assumido. A fidelidade de Deus é tão latente que não haverá como desfrutar dos benefícios da aliança sem cumprir com o que foi estabelecido. O Senhor sempre cumprirá sua parte da aliança, pois Ele é fiel. Cada um de nós, porém, tem a liberdade para descumprir seus compromissos e sofrer as consequências. Tomemos a decisão correta de caminhar em obediência e, por fim, atingirmos os objetivos que o Senhor traçou para nós. Aleluia, glorificado seja Deus. Se você tem uma aliança com Deus, trate de cumprir. Eu já preguei isso alguns vídeos atrás aí, mas se você tem uma aliança com o Senhor, cumpra, porque Ele vai criar os meios, os mecanismos para que você obedeça. Pode ter certeza disso. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. E não vamos ser desobedientes como Sansão foi, não, porque a consequência dele foi grande, né? Furaram os olhos dele, cortaram o cabelo dele, furaram os olhos. Né? Depois ele mesmo derrubou o templo lá e matou ele e um monte de gente. Então a consequência ela é desastrosa. Né? Vamos estar em obediência ao Senhor. Que nós possamos refletir sobre isso, sobre a obediência que nós temos com o Senhor. Né? Ele já nos salvou, já nos resgatou, está nos ensinando cada dia um pouquinho ao seu respeito. Né? Todo dia nós estamos aprendendo, eu também estou aprendendo todo dia um pouquinho. Ninguém nasce sabendo. Todo dia nós vamos aprendendo um pouquinho. Faz parte do jogo, né? da vida. Né? A cada dia nós aprendemos um pouquinho. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua presença, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por mais esse estudozinho do manancial, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Pai, te peço também, Pai, que o Senhor esteja, Pai, nos ensinando, né? E que possamos, Pai, guardar a aliança que temos contigo. Podemos ser obedientes a Ti, Senhor. Que possamos, Pai, obedecer o Teu ID. Que possamos, Pai, obedecer o Teu último mandamento, né, Pai? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que possamos, Pai, estar na Tua presença, né? Que possamos cumprir nossos votos, Senhor. Pai, dá-nos força, Pai. Dá-nos força, nos capacita, nos orienta. Cuida de nós, Pai. Abençoa cada pessoa que está vendo, que está ouvindo. Pai, que todos nós, Pai, possamos aprender a respeito do teu reino. E que tudo seja para a honra e para a glória tua, Senhor. Jesus, nós dependemos de Ti, meu Deus. Cuida de nós, papai. Expulsa, Pai, do mundo esse vírus, Pai, que está assolando muitas famílias, que está assolando o ser humano, Senhor. Nós te pedimos, Pai, cuida, Pai, cuida de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, aleluia. Tenha uma ótima terça-feira debaixo da graça do nosso Deus.